Qual o melhor tipo de sermão? Como saber qual o melhor sermão para pregar em uma igreja e qual a diferença entre eles? Se você quer saber mais, fica até o final desse vídeo. Eu sou o Igor do projeto Geração de Samuel. Eu sou teólogo, ministro desde os meus 7 anos de idade. Hoje eu ainda prego a palavra de Deus, mas desde os meus 7 anos de idade. Então eu tenho uma trajetória aí ministrando, a palavra de Deus. E sempre, constantemente, pessoas me perguntam sobre o tipo de sermão, como pregar, qual é o melhor sermão para se pregar. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso. Desde já, eu sempre aconselho qualquer pessoa que vai me perguntar sobre sermões, como estudar a Bíblia, como fazer um bom sermão. Esses dias, um amigo mesmo meu no trabalho me perguntou como fazer um sermão, como pegar um livro para fazer um sermão. E isso me acendeu uma luz, eu falei, vamos fazer um vídeo falando sobre isso. E sempre, antes de qualquer coisa que eu sempre falo, obrigado, meu amor. Qualquer coisa que eu falo, para uma pessoa que quer ministrar, a primeira coisa que eu indico é faça um seminário bíblico. Faça um seminário teológico. Faça algum seminário, algum curso que vai te dar uma base. Eu fiz muitos seminários, seminário de formação de obreiro, seminário de formação de professor de escola dominical, seminário básico, médio de teologia, fiz o bacharel, fiz minha convalidação, que agora acho que não existe mais, é outro nome, aproveitamento de crédito, que eu acho que agora, fiz uma pós-graduação, então sempre lendo, então se especializa, faça um seminário. Se quiser, eu vou deixar até na descrição aí um link de um curso de um amigo meu, que é o Jefferson Oliveira, que faz parte do projeto, que é curso de aperfeiçoamento bíblico. Deixo também um contato, vou deixar o contato do meu pai, que é diretor de seminário também, às vezes você mora perto, ok? Eu vou deixar o contato aí. E tem outros seminários também, às vezes você não se adequa, procura outros seminários também. Procure fazer algo que você vai se especializar e vai ter uma boa base para pregar. Não só como saber fazer um bom sermão, mas vai saber estudar de uma forma melhor, com conteúdo melhor, com uma bagagem melhor. Vou deixar na descrição também um vídeo que eu tenho falando sobre Bíblia de estudo e comentário. Qual a diferença entre elas? Porque você tem que saber a diferença. Se você quer saber a diferença dos sermões, ou como escrever um sermão com excelência, as melhores ferramentas para você escrever um sermão, você tem que saber qual a diferença de uma Bíblia de estudo para o comentário e quando utilizar cada uma. Então, se você quer saber, dá uma olhada aí na descrição que eu vou deixar o vídeo lá. Primeira coisa, gente, que você tem que saber que existem 3 tipos de sermão. Anota aí, hein? 3 tipos de sermões. Perdão, falei errado. 3 tipos de sermões. Primeiro, temático. Segundo, expositivo. Terceiro, textual. Então, 3 tipos de sermões. Temático, expositivo e textual. Então, você que é um pregador, que é um ministrador, um expositor, você tem que saber que existem 3 tipos de sermões, quando utilizar, como utilizar eles e qual a diferença entre esses sermões. E eu vou falar aqui. Fica ligado, já pega um lápis e a caneta que eu vou falar a diferença entre esses sermões. Primeiro tipo de sermão, gente, sermão temático. Sermão temático, ele já diz o nome. Ele se baseia em cima de um tema. Logo, a sua liberdade é maior. Você pode percorrer toda a Bíblia em cima de um tema. Ou seja, em cima de um tema eu posso falar sobre o amor de Deus. Eu posso falar de João 3,16. Eu posso falar da Epístola de João. Eu posso falar da queda e da redenção. Eu posso percorrer toda a Bíblia falando sobre o amor de Deus. A mesma coisa sobre o pecado, a mesma coisa sobre santidade. Eu posso falar de 1 Pedro, sede santo porque eu sou santo. Eu posso falar de Levítico, sede santo porque eu sou santo. Eu posso falar de Tessalonicenses, eu posso falar de Hebreus. Eu posso falar de Hebreus que sem santificação, sem santificação ninguém verá a Deus. Eu posso falar toda a Bíblia, eu posso percorrer toda a Bíblia num sermão temático. Então ele me dá liberdade. E eu não preciso ser tão profundo, porque eu vou estar apenas em um tema. Então, eu tenho liberdade para percorrer toda a Bíblia, fazer um sermão tranquilo, e eu tenho liberdade e eu não preciso ser tão profundo no sermão temático. Logo, gente, por exemplo, no meio pentecostal, utiliza-se muito sermão temático. Geralmente, em festividade, são assim, convida para você pregar, está em cima de um tema. Um exemplo, o amor de Deus. Um exemplo,
a igreja não sei o que lá. Então é muito assim, igrejas pentecostais, né? Os pregadores são acostumados a pregarem muitos sermões temáticos. E eu pregava até há muito tempo, eu só pregava sermões temáticos. Só sermão temático. E para você, às vezes, que já tem um tema pré-estabelecido, não é bom você pregar uma mensagem expositiva, textual. O melhor é você pregar um sermão temático. Isso mesmo, um sermão temático. Por quê? Porque você vai estar em cima desse tema e você vai ter liberdade para pregar toda a Bíblia. Temático que você tem que ter um dicionário bíblico, uma enciclopédia e uma Bíblia de estudo. Por quê? O dicionário bíblico você vai pegar um tema ali, sei lá, santidade. Você vai pegar um tema, ele vai pegar no grego, sei lá, no hebraico, o que significa a palavra e tal. Uma enciclopédia vai te dar vários versículos que falam sobre esse conceito, santidade, unidade, textual, sermão textual. Você for um pregador que for pregar um sermão textual, duas coisas: ou você tem pouco tempo, ou você é um exímio exegeta. Ou seja, se você quiser pregar em muito tempo o sermão textual, você tem que ser um exímio exegeta. Ou é ótimo para quem tem pouco tempo mesmo. Às vezes você recebeu 15 minutos, 5 minutos, é um culto no lar, é um culto no lar, é um culto em algum lugar que vai ser rápido, uma consagração, você vai ter 10, 5 minutos, vai ser praticamente ali uma saudação. Então, você tem que pregar um sermão textual. O que é um sermão textual? O sermão textual ele se prende, por ele já falar, textual, a um texto. São no máximo 4 ou 6 versículos. Ou seja, você tem que poucos versículos ali. Um exemplo, até eu gravei um vídeo aqui falando sobre características do movimento pentecostal. Aí você pode falar, características do movimento pentecostal. Primeiro, cumprindo os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, você pode falar sobre a unidade, sobre a importância de estar em comunhão. De repente, veio do céu um som. O verdadeiro avivamento vem do som. O verdadeiro avivamento vem do céu. Ou seja, não tem como ser feito por artifícios humanos. Não tem como ser agendada. De repente, você não agenda um verdadeiro avivamento. Só o Espírito Santo pode fazer um verdadeiro e genuíno avivamento. Você vai falando em cima daqueles versículos. Você vai fazer o seu sermão. Isso é um sermão textual. Ou seja, você não precisa... Vai ter um tema, mas você não vai precisar se prender especificamente ao seu tema. O seu tema é baseado naquele texto. Entendeu? Em cima daquele texto você vai montar um tema. Então é um sermão certinho, mas você vai se basear em 3, 4 versículos. É essencial para quem tiver um pregador com pouco tempo ou um pregador que é um exegeta. Tu pode até pregar em 1 hora, mas para tu pregar em poucos versículos em 1 hora, você tem que ser um bom exegeta. Você tem que ter um bom comentário bíblico, você tem que saber ter um bom léxico, ou seja, um léxico grego ou hebraico, pegar do original, palavra por palavra, transliterar, traduzir, saber o que significa no original. Você pode fazer uma boa pregação de 1 hora em cima disso, mas dá trabalho. Então, você tem que saber, né? Às vezes o que compensa mais, pregar um sermão temático ou um textual. Próximo sermão expositivo. É para quem ministra em cima de mais de 6 versículos, um capítulo ou até um livro todo. É um capítulo, um livro ou acima de 6 versículos. Já não é igual ao textual. O textual são poucos versículos. O expositivo não. Acima de 6 versículos, um capítulo ou todo um livro. Esse sermão é essencial para quem quer ministrar e tem muito tempo. Ou seja, um sermão expositivo você tem que ter aí no mínimo 40 minutos, 1 hora, para você ministrar um sermão expositivo. É por isso que nas igrejas pentecostais, a maioria não se pregam, os pregadores não pregam muito expositivo. São mais sermões temáticos, porque é pouco tempo. Não tem muito tempo. Geralmente você recebe meia hora, você recebe até uns 40 minutos. É raro as igrejas que te dão 1 hora. Por exemplo, eu comecei a pregar sermões expositivos quando eu fui para a igreja onde estou hoje. Recebi 1 hora para ministrar, 40 minutos para ministrar. Então eu comecei a me desenvolver a pregar em sermões expositivos. E tomei gosto em pregar em sermão expositivo. Até hoje eu ministro às vezes em sermão expositivo. Me amarro, amo. Por exemplo, pregadores que pregam no sermão expositivo. Pastor Hernandes Dias Lopes. Eles não só pregam esse tipo de sermão, mas é a área deles, expositivo.
Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Você vê que nenhum dos dois são pentecostais, são do meio reformado, ok? Mas eles pregam sermões positivos. É raro você ver um pregador pentecostal pregando um sermão expositivo. Os presbiterianos, eles pregam muito sermão expositivo. É em cima de um texto e é geralmente 1 hora ali, gente, ministrando sobre o assunto. Mas para isso, para pregar um sermão expositivo, cara, você tem que ter um bom material. Primeiro, o material que você tem que ter. Primeiro, para você pregar um sermão expositivo, para você ficar só naquele capítulo ou naquele livro, você tem que ter uma boa noção de pano de fundo. O que é o pano de fundo? O contexto histórico da época. Por que um exemplo, por que Elias, ele profetiza, por que Elias profetiza que não vai chover mais? O que está acontecendo ali naquela época? Quem é Acabe? Quem é Jezabel? Elias foi para Querite. Aonde fica a torrente de Querite? Davi está indo para a guerra. Aonde fica o local que Davi está indo na guerra? Moisés está atravessando ali o Mar Vermelho. Aonde fica o Mar Vermelho? Os egípcios imprensaram Israel. Aonde fica aquele lugar? Vocês viram que eles estavam sem saída. Você tem que entender, ter um bom conhecimento, de contexto histórico. O que estava acontecendo ali, o pano de fundo, o contexto histórico. Você tem que ter um bom conhecimento hermenêutico e exegético. Você tem que saber, porque para tu ficar naquele versículo ali, ou naquele capítulo ali, ou naquele livro, você tem que ter um bom conhecimento exegético. Por exemplo, vai falar sobre um bom conhecimento hermenêutico, vai falar sobre a morte de Abraão. Abraão, quando vai sacrificar o seu filho, você vai aplicar isso, tem que saber como vai aplicar, tem que saber o que você vai ministrar sobre. Então, para isso, quais os melhores materiais para você fazer um sermão expositivo? Primeiro, você tem que ter um atlas, alguma coisa assim, um livro de uso e costume, alguma coisa que te dê uma boa noção de contexto histórico. Segundo, uma Bíblia de estudo não é tão eficiente nesse caso. Você precisa de um bom comentário bíblico, porque um comentário bíblico, o comentarista ele é especialista naquele livro, naquele tema, naquela teologia, naquele assunto. E ele vai ministrar, ele vai falar aquilo dali só de um versículo, 3, 4 páginas, sobre só aquele versículo, às vezes só sobre uma frase do versículo. Coisa que um comentarista de Bíblia de estudo vai falar 3, 4 linhas, ele vai falar 3, 4 páginas, direto do original. Você precisa ter um léxico grego, você precisa ter um livro original hebraico, para você pegar do texto, sentido original. Então você precisa ter bons materiais para você fazer um sermão expositivo. E você precisa pregar em uma igreja que vai te dar tempo. Na igreja, não adianta você pregar numa igreja que você sabe que vai ter meia hora no sermão expositivo. Você não vai conseguir desenvolver o seu sermão com excelência se for um sermão expositivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar na descrição, no comentário, as indicações de seminário, indicações de... Vou deixar um vídeo que eu falo sobre a diferença entre Bíblia de estudo e comentário. O que você tem que saber, o que compensa mais, Bíblia de estudo e comentário. Muito bom esse vídeo aí, para você entender um pouco mais aí no como usar o material para fazer o seu sermão. Se você quiser um vídeo falando só sobre o sermão temático, só sobre o sermão expositivo, ou como se faz um sermão, comenta aí que eu faço um vídeo falando sobre o assunto. Então comenta aí que nós temos a regra do canal Pediu Tem. Se você comentar, nós vamos fazer um vídeo respondendo a sua pergunta, tá bom? Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que aí o YouTube percebe que é importante. Deus abençoe sua vida, graça e paz.